Vamos então dar continuidade aos estudos dos peixes, né? A gente acabou de ver então os condrícteis, os peixes cartilaginosos, e agora a gente vai ver os peixes ósseos. Então, mais uma vez, né, vimos os peixes sem mandíbulas, os peixes cartilaginosos e agora os peixes ósseos. Já falei também, né, na outra videoaula, que os peixes ósseos, eles são divididos, na verdade, tem 3 grupos, mas são 2, porque esses 2 fazem parte de um grupo chamado sarcopterígio, tá? Então, os peixes ósseos tem os actinopterígios, que é a grande maioria dos peixes que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, eu vou colocar alguns exemplos. E os sarcopterígios, eles são divididos em actinídeos e dipinóicos. O que os peixes ósseos têm que os cartilaginosos não têm? A grande novidade evolutiva aqui é a presença da bexiga natatória. A bexiga natatória é uma bexiga mesmo, é um órgão flutuador que faz o peixe se movimentar verticalmente, para cima e para baixo. Eu vou mostrar para vocês. Em alguns peixes, essa bexiga passa a ter a função de pulmão, que a gente chama dos peixes pulmonados, que são esses dipinóicos aqui. Então, nem todo peixe vai ter respiração branquial. As piramboias, que são peixes dipinóicos, a bexiga natatória passa a exercer a função respiratória e eles passam a ser chamados de peixes pulmonados. Nós vamos ver. Eu também já falei a maioria das coisas aqui eu já falei, e nós vamos revisar, e eu gosto bastante dessa tabelinha aqui. Então, ósseo, íctio, peixe. Então, são peixes então, que o esqueleto interno é formado basicamente de ossos. Como eu também já falei, todos os peixes são pecilotérmicos, heterotérmicos ou ectotérmicos. Ou seja, a temperatura do corpo não é constante, varia conforme o ambiente. E as principais diferenças dos peixes cartilaginosos para os peixes ósseos. Lembrando que quando eu estou chamando de peixes cartilaginosos, aqui nesse caso, eu só estou comparando os elasmobrânquios, não estou comparando o holocéfalo, ok? Que é aquele grupo pequeno. Então, os elasmobrânquios, os peixes cartilaginosos, a boca, como eu falei para vocês, ela é ventral para baixo e transversal, tá? E nos ossos anterior. Não possuem bexiga natatória, os cartilaginosos, e os ósseos possuem a bexiga, que é o órgão flutuador. Também já falei, não possuem opérculo, os cartilaginosos, e os ósseos possuem opérculo protegendo as brânquias. E também já falei que as escamas nos cartilaginosos, a origem é derme-epiderme, enquanto que nos ósseos é apenas a derme, ok? E agora a gente vai estudar os grupos. Como eu falei, são divididos em 2 grupos, os actinopterídeos e os sarcopterídeos. E o sarco é dividido em actinídea e dipinóide. Aqui, então, estão alguns exemplos. Como eu falei para vocês, esse grupo, os actinopterídeos, ele é o grupo que a gente mais conhece, de mais comum, que a gente encontra no dia a dia. Então, o salmão, né, que tem uma carne muito saborosa. O baiacu, que é um peixe que infla, né, quando ele se sente ameaçado. O lebiche, que é um peixe bem comum. Eu coloquei aqui, né, que o lebiche ele não bota ovos, tá? Ele é vivíparo. O cavalo marinho, que muita gente confunde como um mamífero, porque tem o nome cavalo, né? Mas na verdade é um peixe, ok? Não tem nada de mamífero. O bagre é um peixe de água doce, né? Que é bem comum a gente aqui falar do bagre. Não tem escama, então são chamados de peixes de couro, ok? O pintado também é da água doce, peixe de couro, e a tilápia, que é muito comum também chamada de São Peter, né? É um peixe bem comum. Todos eles são actinopterídeos. Por que recebe esse nome? Actino, a raiz da palavra é raio, pterígio, nadadeira. Então, esses peixes, as nadadeiras, elas são raiadas, que a gente fala, são sustentadas por raios, ok?
são raiadas. Então, reúne o maior número de espécies de vertebrados, como eu falei para vocês, são os peixes mais comuns, podem ser marinhos ou de água doce. Os peixes ósseos, então, eles apresentam o opérculo, olha aqui nesse peixe, né? O opérculo é a tampinha que vai proteger a brânquia, tá em rosa aqui. A brânquia também é chamada de guelras, tá? O guelras, tanto faz, depende. Observem a existência da bexiga natatória, que é um órgão flutuador, ok? Então, participa do controle de flutuabilidade, faz o peixe subir e descer. E por que acontece isso? Por que faz o peixe subir e descer? Aumenta e diminui o volume da bexiga natatória, isso altera a densidade do peixe. E aí, então, o peixe mais denso baixa, o peixe menos denso sobe, ok? E, como eu falei também, escamas de origem dérmica. Como acontece a respiração, né? Então, o peixe engole água, né? Então, a água junto com o gás oxigênio passa e sai pelas brânquias, né? Então, aí o oxigênio fica no peixe e elimina gás carbônico, ok? Então, a respiração é por brânquias. Os sarcopterídeos, eles não vão ter as nadadeiras raiadas, tá? Vão ter as nadadeiras carnosas. Então, é o outro grupo, também chamado de sarcopterídeo. Então, sarco, carnoso, pterídeo, nadadeira. Então, esses peixes têm nadadeiras carnosas. O que é isso? Significa que, em vez de serem sustentadas por raios, a base dessa nadadeira é osso, tá? Então, como a base dessa nadadeira é óssea, né? Então, acredita-se que foi um dos membros dos sarcopterídeos que migrou para a Terra e permitiu a conquista do ambiente terrestre. Por quê? Essas nadadeiras com base óssea é o equivalente aos nossos membros anteriores e posteriores, ok? Então, acredita-se que foi um ancestral dos sarcopterídeos que teria dado origem aos tetrápodes. O que é tetrápode? Aqueles animais, os cordados com 4 patas. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A ave não tem 4 patas. Tem sim, é porque as asas são modificadas, as patas, as pernas anteriores são modificadas em asas, ok? E eu coloquei aqui, nem vi. Então, esses sarcopterídeos é um grupo provável da origem dos tetrápodas, beleza? E aí, como a gente já viu lá no cladograma, nós temos 2 grupos. Os actinídeos, né, que olha, essa latiméria aqui pode medir até 2 metros de comprimento, e os dipnoi, que são os peixes pulmonatos. Os actinídeos são chamados de selacantos, e isso daqui eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem do YouTube, que é muito massa. Muito legal a reação de um mergulhador, de um pesquisador, ao achar um bicho desse. Então, fala assim, nossa, Ana, mas o que tem? O que tem é que eles são considerados um fóssil vivo. O que significa fóssil vivo? Os seres vivos, ele evoluem. O que é evoluir? Mudar ao longo do tempo. Só que esses animais, eles são tão antigos, que eles permaneceram com grande parte das características primitivas. Eles praticamente não mudaram as suas características. Por isso que eles são chamados de fósseis vivos. E o mais louco de tudo, quando eu falo até me arrepio, que eles eram considerados extintos. Achavam-se que não tinha mais até 1938, há uns anos atrás. E aí, então, foi quando conseguiram achar um animal que eles acreditavam estar extinto, tá bom? Isso aconteceu em 1938. Tanto é que essa latiméria aqui foi uma nova espécie descoberta em 1998, tá bom? Logo ali, pertinho. Eles vivem em grandes profundidades, 200 metros de profundidade, tá? São peixes que vivem lá nas zonas bem escuras dos oceanos, tá? São vivíparos e têm a fecundação interna. Então, também não botam ovos, ok? Vou postar o vídeo lá no Moodle, vou deixar o vídeo para vocês compararem o tamanho desse peixe, né? Para vocês observarem toda a estrutura de nadadeira e assim por diante.
tá? Observa, gente, aqui, ó, a base da nadadeira, ó, a nadadeira carnosa, tá? E o grupo dos dipnoicos, né? Que são chamados de peixes pulmonados. Por que peixes pulmonados? Porque a bexiga natatória passa a exercer a função de respiração. Só nesses peixes, ok? Então, eles têm brânquias reduzidas, botam ovos. Gente, ovos no sentido não de ovo de galinha. Ovo com casca calcária dura só a partir de répteis, ok? Esses ovos são moles, não tem casca para desidratação. Esses ovos ficam na água, beleza? Ovo de casca dura, calcária, só a partir de répteis, nem anfíbio tem. E observem as nadadeiras, né, bem regredidas, e eles são considerados os representantes vivos evolutivamente mais próximos dos tetrápodes, tá bom? Porque são peixes, uma das características é porque eles têm a nadadeira carnosa com base carnosa, né, óssea, né, a nadadeira carnosa com base óssea, né, e eles são peixes pulmonados. E a gente finaliza, então, o estudo dos peixes, né? É bastante interessante. Então, observem que, na verdade, nós temos 3 grupos do que a gente chama de peixe, né? Os agnatos, os condrícteis e os osteíctes, né? E os osteíctes são divididos em 2 grandes grupos e assim por diante. Aqui eu coloco algumas questões, essa e essa daqui também para vocês fazerem. Um beijo e a gente se vê na aula de anfíbio.